Boa noite a todos. Para nós, do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, é uma alegria ter a presença de cada um de vocês nesta noite abençoada de sexta-feira. Noite esta que nos convida de maneira grandiosa a aprendermos um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo redivivo em nossas vidas. Por isso, peço a cada um dos irmãos para que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a toda a espiritualidade amiga de trabalho da casa, que tão gentilmente faz com que possamos, cada um de nós, estarmos reunidos. Pedimos muita luz, muita paz, muitas bênçãos e muito amor nos trabalhos que serão realizados na noite de hoje. E para isso, irei realizar a leitura de uma breve prece. E peço a todos os irmãos que acompanhem mentalmente. Prece de Cartas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem, que assim seja. Com essa prece, nesta boa oração, recebemos na noite de hoje a nossa palestrante, que vem de Santa Helena, falar do Evangelho do Cristo aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Depois eu vou pedir para que ela fale um pouquinho do trabalho social que elas têm lá em Santa Helena, que é um trabalho maravilhoso. E hoje elas trouxeram para nos apresentar também, antes de começar a falar, eu já vou contando, né? Eles estão vendendo agendas para o ano de 2025, são agendas cristãs, com mensagens espíritas. Então, aquelas pessoas que quiserem adquirir, posterior à reunião, essa aqui já é minha, já está aqui, depois eu vou só fazer o pix para eles. Depois da reunião, é só procurar elas, que elas vão estar ali com a caixinha vendendo. Para que a venda dessa agenda? Elas têm um trabalho social, mas eu vou deixar para a Lorena contar o trabalho social dela aqui antes de começar a palestra, para que nós possamos aprender o que o trabalho bem feito em Cristo pode proporcionar na sociedade e refletir no mundo inteiro. Seja bem-vinda, Lorena, mais uma vez, a tribuna é sua. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. É a minha segunda vez. Ano passado eu estive aqui e foi tão gostoso, meu coração encheu de alegria que quando foi no final do ano,
passando as minhas felicitações para minha amiga. Ela me relembrou do momento que aqui estive e pediu, né, que eu viesse depois, logo, que eu viesse aqui novamente. E é bom a gente saber que a gente é bem-vinda, né? Quando Jesus pediu para que os discípulos fossem pregar o evangelho dele, de Deus, ele falou: vai, se você não for bem-vindos, bate o pé, sacode a poeira toda, certo? Mas se não, fica lá, agradece. Então eu agradeço por aqui estar. Como já foi dito, eu sou de Goiânia, de Santa Helena de Goiás. Eu era de Goiânia, mas de Santa Helena, ainda está. Então lá nós temos o Centro Espírita Chico Xavier, e junto com o Centro Espírita Chico Xavier, nós fundamos uma escola que se chama Escola Espírita Amélia da Costa Freitas. Nós fundamos em 2019, em cada ano nós aumentamos uma série. Nós iniciamos com o Jardim 1 e esse ano de 2025 nós estamos abrindo o 5º ano. Então essa agenda é uma escola filantrópica, nós temos um convênio com a prefeitura, porém lá ele só auxilia os professores, o restante é a instituição. E a gente sabe que tem gastos, né? E a gente sabe que além dos gastos tem uma nova colheita, que é levar através do ensino de qualidade, português, matemática, mas também levar a doutrina espírita associado a esse conteúdo. E o planejamento e a finalidade da escola espírita é isso: é a gente passar o ensinamento metodológico, português, história, geografia, todos eles associados à doutrina espírita. E aí, como isso acontece? Quando você vai dar um exemplo de alguma coisa, por que não o exemplo de Jesus? Por que não o exemplo da natureza, de Deus, de amor e de amizade? Então, quem puder auxiliar, a gente será grato. Tá? Para começar o ano bem, né, nós vamos começar com o culto do Evangelho no lar. Olha que coisa boa. Eu sei que muitos de vocês, no início do ano, na mudança, né, lá do 31 para dia 1º, fazemos votos, pensamos positivos, pensamentos positivos, refletimos o que foi o ano passado, o que nós erramos, o que nós temos que melhorar. Quanto mais nós espíritas, que estamos na casa espírita, que trabalhamos, que reconhecemos que somos espíritos errantes de um novo recomeço. E aí, início do ano, a gente começa, né, pensando coisas boas. E para começar pensando coisas boas, metas novas a se alcançar, junto com o culto do Evangelho no lar, eu trouxe 2 perguntas. A primeira, gostaria que vocês assim pensassem: quais as principais dificuldades que encontramos no nosso lar? Às vezes a gente pensa assim: mas o de fora, né? Um conhecido, um amigo, pensa assim: mas você é espírita, você não passa dificuldade não. Ou a gente até escuta, eu já escutei que espírita gosta de sofrer. Mas você gosta de sofrer demais. Né? Quais dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia? E aí, pensando nessas dificuldades e pensando no melhoramento, como alcançar a paz no lar? Gente, mas eu sou espírita, eu vou na casa espírita, eu faço uma atividade com as crianças, com as mães, estou lá auxiliando, e eu não passo por uma certa dificuldade na minha casa, várias dificuldades, essas dificuldades voltam. Mas como? Como alcançar isso? E aí, eu trouxe essa primeira frase, que foi uma das bem-aventuranças que Jesus nos disse. Ele falou o seguinte: dentre tantas bem-aventuranças, ele falou esta: bem-aventurados os aflitos,
porque deles é o reino de Deus. E quando eu perguntei para vocês quais as dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia, eu citei algumas delas. São as doenças, o desemprego, as brigas, seja as brigas exteriores ou as brigas nossas íntimas, não aceitando certas situações que nos chegam, brigas íntimas que nos adoecem e voltam para a doença. Ela começa internamente e depois só se expressa em forma de física. Dor no estômago, dor na cabeça, insônia, as dívidas, né? Todo mundo come, todo mundo tem que pagar. É energia, é água, às vezes vem um pouco a mais. Os vícios, preocupações. E quando a gente lembra dessas bem-aventuranças, Jesus, quando ele falou isso, trazendo para nós que aqui estamos neste século, é justamente para nós, espíritas, que reconhecemos que nós somos espíritos eternos, endividados, e que essas aflições e que essas dificuldades que nos chegam é normal. Não é porque eu gosto, é porque elas são necessárias para o meu melhoramento, para desenvolver em mim um erro que eu tive lá atrás. E Deus é tão maravilhoso que nos deu a encarnação junto daqueles que eu preciso melhorar. E aí é por isso que às vezes tem algumas desavenças no lar. As crianças, quando são pequenas, vão crescendo, vão tornando donas de si, espíritos, contendo nelas o que elas verdadeiramente são. E aí, conforme a nossa educação, elas ainda vão despertando a verdadeira essência do espírito. E aí a gente vai vendo alguma coisa, e vai indo, ajustando ali, desajustando aqui. E aí, como buscar a paz? Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. Quem é? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Então aqui Jesus já nos convida. Ele nos convida, ele se autoconvida a entrar em nossas casas. E quando ele entra, quando ele fala, cearei, compartilharei, darei o meu alimento. E o que é o alimento de Jesus? Senão os seus ensinamentos, senão a sua fortaleza. E o culto do Evangelho no lar é isso. É uma reunião da família em dia de horário fixo, pelo menos uma vez por semana, para o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita e a oração em conjunto. Uma vez, pelo menos uma vez por semana. Bem seria melhor se fosse todos os dias. Mas nós entendemos que o trabalho, que a correria, os imprevistos da vida, as atividades na casa espírita, às vezes não permite todos os dias. Mas pelo menos um dia no horário marcado. E qual é a finalidade
o Evangelho de Jesus, o Espiritismo de maneira metódica no lar. Porque lá no começo, nós reconhecemos que o lar é um lugar onde é uma escola, um hospital, várias categorias entra dentro do nosso lar, da nossa casa. E a escola, por ser um lugar de estudo e de aprendizado, ele precisa ter uma metodologia. Ah, mas lá na minha casa é assim. A metodologia lá. Na outra casa não é assim. Na minha casa todo mundo come, almoça e janta na mesa. Ah, na minha casa lá não. Na minha casa todo mundo vai lá, serve no fogão e senta no sofá, assistindo a televisão. Cada um tem uma metodologia. E a gente deve respeitar essas metodologias. Mas nós temos que buscar a metodologia de Jesus para os nossos lares. E essa metodologia, esse conhecimento, a gente busca através do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem pode participar? Todos os integrantes da nossa família, até os visitantes que estão chegando pela primeira vez. Quando eu me casei e comecei a ter a minha própria casa, quando eu era mais jovem, eu tinha certa vergonha quando era dia de fazer o meu culto e chegava uma visita. Eu tinha receio. Eu pensei, gente, mas às vezes a pessoa nem é espírita. Eu sabia que às vezes não é espírita, né? E eu ficava acanhada. E eu confesso para vocês, eu não realizava. Só que aí o tempo foi passando e o conhecimento foi, e os cabelos brancos, quando os cabelos brancos vêm, você vai pegando mais uma maturidade. E aí agora, chegou bem, você chegou na hora certinha. E aí senta, e aí quando você, e eu sou assim, quando a gente descobre uma coisa que está passando, aí parece que o Evangelho também já conhece. E aí é nesse dia que você abre por acaso. E aí cai certinho naquela visita. É a hora que você acalenta o coração de todos, né? E aí voltando para Jesus. Quando foi o primeiro culto do Evangelho no lar? Ney Lúcio, no livro Jesus no Lar, ele nos fala que o primeiro culto do Evangelho foi instituído na casa de Pedro. Jesus relançou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, aceitamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma caridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia, porque não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento. Por que não? Porque naquele primeiro slide lá que eu coloquei, ele nos convida, opa, deixa eu entrar, cearei com você. E aqui Jesus novamente afirma, porque ao redor da mesa, quando nós ficamos para se alimentar, este alimento aqui é o Evangelho, é o alimento das nossas almas. Ele vai nos sustentar naqueles momentos das dificuldades. Ah, elas vão ser camufladas? Não, elas não serão. Elas serão vencidas. E quando elas baterem em nossa porta, a gente vai pensar assim, mas essa semana no Evangelho falou isso. Às vezes a gente não pode nem pensar. Às vezes a gente pode tratar mal o companheiro da casa, o irmão, o esposo, mas depois a consciência ela vai te alertar. E aí eu convido meu filho a tocar uma música.
Eles
uma mesa, uma água, seja um recipiente maiorzinho, ou seja mesmo só um copo. Coloca ele no centro, coloca um evangelho, um livro de poesia se tiver, e se tiver criança, coisa boa também. Pega um livro espírita de criança, uma historinha espírita, porque também no culto do Evangelho no Lar é hora das crianças participarem. E aí todos se sentam na mesa, cantem uma música. Ah, eu não sei cantar música. Então coloca em algum ambiente que está tendo muitos sites de músicas espíritas. Passa, começa a cantar. Cantaram, faz uma prece inicial. Eu já não estou nem mais vendo lá, vocês estão falando. Leitura de uma pequena mensagem, a prece inicial, leitura do Evangelho. Ou vocês começam do início para o fim, marcando cada trecho, ou abre aleatório. É a família que decide. Os comentários. Aí é nessa hora que você vai comentar a luz do Evangelho escrita para o seu filho, para o seu esposo. Ah, mas eu frequento, mas meu esposo não frequenta. Mas essa é a hora então. Ah, mas ele é contra, ele não aceita. Mas vai aos poucos. Vai colocando o que o Evangelho vai abrir. Leitura do livro infantil ou juvenil. Conversação edificante. Se durante a semana passou alguma coisa, se ficou alguma coisa desconversada, sem colocar um pinguinho no i, agora é a hora. Vocês estão parados em torno do Evangelho, do seu lar, tem espíritos protetores do seu lar. Música, prece de encerramento e distribuição da água fluida. Não precisa demorar muito. Aqui, 30 minutos, 20 minutos, 35 minutos, de acordo com o lar. E a oração em família, o que ela é? No livro Vereda Familiar, vem dizendo: independente da sua oração diária e íntima, aproveite o encontro de sua família uma vez que seja por semana, em qualquer dia, em qualquer horário, que possam estabelecer para a prece em conjunto. Diante da mesa posta do Evangelho de Jesus, recolherão você e os seus os mais sublimes e valiosos recursos da divindade, para que consigam dar conta dos múltiplos compromissos da presente reencarnação, sem perda de tempo. Orar em família é ver derramar-se sobre ela o cálice aurífico dos céus, acondicionando-nos neste imenso bojo de venturas que o Cristo traz ao visitar-nos. Então, não é aquela prece que nós individualmente fazemos ao levantar, é aquela em conjunto, onde você está junto dos seus e as áureas um intercalando com o outro. E a prece, ela é isso. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha
irmãos que se antagonizam, cônjuges em lamentáveis litígios, animosidade entre filho e pai, farpas de ódio entre filha e mãe, afetos conjugais que se desmantelam em caudais de torvas acrimônias. Acende a claridade do Evangelho no lar e ama a tua família problema, exercitando humildade e resignação. Às vezes não é a minha família, mas é a família do meu vizinho, do meu amigo, do meu irmão, da minha sogra, e que eu tenho a responsabilidade junto a eles. Quando uma família ora em casa, reunida nas grandices do Evangelho, toda a sua rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém no edifício de apartamento alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia. Qual lâmpada ignorada acesa na ventania? Joana de Ângeles. Então, olha só as bênçãos que é o culto do Evangelho no lar. Ampara você, ampara o seu vizinho, o seu quarteirão. E se nós tivéssemos um olhar assim, 3D, visualizemos assim, uma casa que uma lâmpada se acende, como se fosse esse salão que é bem amplo. Se uma lâmpada acendesse, como se fosse o culto do Evangelho em uma casa, e aí outra mais, outra e outra, tudo se ilumina. Aqui, essa daqui não acendeu por conta do data show, mas a gente observa que todos os outros espaços estão iluminados e esse daqui está mais na penumbra. Seria como se fosse isso no planeta Terra, quando as casas realizam o culto do Evangelho no lar. E essa limpeza magnética do ambiente, como eu já disse, por isso está lá no livro Os Mensageiros. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado na defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inabalável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vultos em contato com as vibrações luminosas neste santuário doméstico, e é por isso que se mantém à distância, procurando outros cultos. Nós reconhecemos que esses irmãozinhos inferiores, que às vezes chegam, às vezes do nada, a casa está lá e o menino já chega grilado, brigando, batendo portas. Você fala, poxa, esse menino chegou agora, não sei nem o que aconteceu. Talvez ele chegou com uma companhia. E aí, naquele momento em que se faz o culto do Evangelho, ele é convidado a se retirar do lar. E aqui tem todos os benefícios que gera o nosso culto. O que gera o culto no lar? O convívio com o Espírito de luz, diálogo em família, vibrações luminosas, formação moral cristã da criança e do jovem, presença de Cristo, gera paz, ilumina a nossa reforma íntima. Aquele filho que está rebelde, peraí, lembra o que passou no Evangelho? Retoma suas palavras, recorda o Evangelho de Jesus, e assim vai sendo multiplicado os benefícios. E aí, para trazer aquela paz, que a gente já tem a resposta, porque as dificuldades virão. Não precisamos pensar assim, eu vou fazer o culto do Evangelho no lar, as dificuldades não
igualzinho. Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Nós ainda estamos num planeta que está chegando para um planeta de regeneração. Então, as dificuldades virão sim. Mas quando elas chegarem junto a nós, nós estaremos fortalecidos. E aí essa paz, ela vai estar. Porque lá fora pode estar um turbilhão, mas dentro de cada um de nós vai estar em paz, para enfrentar essas dificuldades em paz, resignado. E aí ele fala no livro Jesus no Lar, do Dinei Lúcio: a paz no mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguentar a harmonia das nações? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associando a nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Porque Deus está, muito distante. Nós ainda somos o beicinho da culpa. E aí como tolerar o meu chefe? Como tolerar no trânsito, se eu às vezes não tolero uma programação que está passando na televisão, um som mais alto que o meu filho mais jovem, ouve? Como tolerar um banho mais demorado no chuveiro, uma escolha de uma carne entre uma salada? Então a paz, ela vai começar lá dentro de nós. E aí eu finalizo agradecendo a oportunidade e convidando a todos, aqueles que fazem, permaneceremos realizando o culto. E para aqueles que ainda não fazem, dentro da casa espírita tem um grupo que faz a implantação? Tem sim. Qual A que é? pessoa convida alguns trabalhadores, Tem os trabalhadores que vão na casa, faz a implantação do evangelho. Muito bem. Então, quem não faz, gostaria de fazer, no final, eu vou passar algumas coisas para você. Procura o nosso amigo, pede para Jesus entrar lá na sua casa. E aí o grupo vai estar fazendo esse trabalho, que é muito bom. Agradeço a oportunidade. Uma boa noite. Muitíssimo obrigado, Lorena, pelas palavras, pelo auxílio. O Evangelho no Lar é realmente luz, não só para nós, não só para o nosso lar, mas luz que irradia para toda a humanidade, muito importante. Aquelas pessoas que quiserem implantar o Evangelho no Lar, procuram os trabalhadores da casa, Edivane, sei que Edivane faz sempre esse trabalho, quiserem iniciar esse culto do Evangelho no Lar, é só fazer o convite. E quando eu passo no slide aqui, estava pensando aqui em falar com o Tadeu, um dos coordenadores da comunicação, para poder pegar o slide que coloca o passo a passo. Ficaria bacana, Tadeu? Para a gente divulgar nas redes sociais também. Quem sabe, até fazer um impresso e fazer a distribuição na casa. Porque é importantíssimo nós termos esse acesso. E uma coisa bacana que você disse é devagarinho, plantando. Meu marido não gosta, vai de pouquinho. Lá em casa nós fazemos todos os sábados às 8 horas da noite. Domingo, 8 horas da noite. Antigamente eu fazia 5 da manhã, que era o horário que estava mais tranquilo. Mas é importantíssimo definir o horário. Quando vai trocar o horário, o que a minha esposa faz? No Evangelho dessa semana, nós remarcamos com a espiritualidade a necessidade do novo horário, de acordo com a nossa capacidade, com a nossa necessidade, com a nossa disponibilidade. A espiritualidade amiga, ela é muito cavalheira, sabe? Muito porteira, muito gentil. E se você não convida ela para entrar na sua casa, ela não entra. Ela não entra. Nós temos essa responsabilidade de convidar as boas energias
energias, os bons mentores espirituais, as boas vibrações a estarem conosco a cada instante. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. E o Tadeu está pensando que eu vou pegar e vou fazer a postagem do Tadeu depois a gente colocar. Vai ficar maravilhoso. Então, convido mais uma vez a cada um de nós a mantermos essa vibração em harmonia, em paz e em amor. Convido aos nossos irmãos médiuns, trabalhadores da casa, a se alinharem diante da nossa mesa, para que possamos realizar a transmissão coletiva dos passos. Amado Mestre Jesus, neste momento, como em tantos outros, nos colocamos diante de Ti, doce Rabi da Galileia, pedindo amorosamente que as emanações que advêm do Pai Celestial possam adentrar este ambiente como verdadeiras pétalas de luz a iluminar as consciências e os corações de cada um dos irmãos, encarnados ou desencarnados. Pedimos muita luz, muita paz, muito equilíbrio e muito amor a cada um de nós, que assim seja. Peço aos irmãos que estiverem dispostos, para que juntos possamos direcionar as nossas mãos sobre as águas desta casa. E pedimos a fluidificação destas águas, que a espiritualidade amiga deposite o remedinho necessário para cada um de nós. Pedimos que essa espiritualidade visite aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, e de maneira muito fraternal a casa daquele irmão ou irmã terna ao nosso coração, levando o amparo, a luz e o amor que advém do Cristo, que assim seja. Agradecemos imensamente a cada um de vocês pela imposição das mãos, e encerramos neste momento aos trabalhos aqui no salão e deixamos em aberto as camas de paz a todos os irmãos que sentirem necessitados. Eu vou acender as luzes agora para fazer alguns avisos. Toda sexta-feira nós falamos a mesma coisa, o convite é o mesmo. Nós necessitamos de auxílio para a nossa sopa fraterna. Então amanhã, começa a ser às 6 da manhã, 7, 8, 9, 10. E como falou, toda sexta-feira é às 11 horas que o trabalho melhor acontece, que é lavar as panelas, limpar as fornalhas, ajudar na organização. Tem serviço para todo mundo. É democrático. Então nós aguardamos aqueles que puderem a vir à nossa casa. A entrada normalmente pela frente fica fechada, o portão do lado, o portão da sopa. Então, cedinho tem um café gostoso, tem um pãozinho com manteiga, que é uma maravilha, tem um bolinho, e isso é muito bom. E se vocês não puderem vir, vibrem positivamente em benefício dos trabalhos, dos trabalhadores, toda a espiritualidade que carinhosamente sustenta os trabalhos dessa casa. É muito importante que no evangelho do lar de vocês direcionem para as instituições religiosas, para os trabalhadores da Seara do Cristo, as melhores vibrações de amor, de equilíbrio e de paz. Por quê, gente? Nós estamos numa caminhada evolutiva, nós ainda temos muitas falhas, temos muitos erros, e vamos aprendendo cada dia mais e mais. Por isso essa vibração e esse amor que nós solicitamos gentilmente de cada um de vocês. Nós deixamos as camas de paz bem abertas, e o pessoal vai estar caindo ali para atender para nós, tá bom? Que todos possamos ter uma excelente missão de sexta-feira, uma semana, um final de semana abençoado, de muita paz e de muito amor. Que assim seja.